Olá pessoal, neste tutorial eu quero demonstrar a vocês como é que a gente pode chegar num resultado de algumas malhas com formato poligonais, piramidais, através de uma malha como o cubo. Para alguns que já conhecem bem o processo de modelagem, isso aqui não vai ser bem interessante, mas para aqueles que estão dando os primeiros passos de modelagem junto ao Blender, esses recursos podem facilitar um pouco aí o processo de trabalho de vocês na área principal. Vamos então explorar esses recursos. Eu tenho aqui um objeto cúbico. A interrogação é a seguinte: Luciano, como é que eu transformo um cubo numa pirâmide? Para poder transformar o objeto, nós temos que entrar no seletor de modos denominado Edit Mode, que é o modo de edição. Aqui nós temos como ativar o que é que nós desejamos trabalhar junto ao objeto. Podemos selecionar as arestas, os vértices ou até mesmo as faces. Então, se eu selecionar aqui a face superior, eu posso selecioná-la clicando com o botão esquerdo e essa face somente aqui está selecionada junto ao objeto cúbico. Como é que eu transformo esse cubo agora numa pirâmide? Bem, um dos recursos aqui que a gente pode utilizar é usando a tecla S de escala, 0, Enter. Veja que com um simples recurso eu transformei o cubo numa pirâmide. Eu vou dar o Ctrl Z para retornar a ação. Outra forma que eu tenho também é utilizar o atalho Alt M. Aqui eu abro a junção de vértices. E são as vértices que pertencem aí a esta face. Eu posso juntá-las pelo centro. Então, clicando aqui, ó, eu crio essa pirâmide que vocês estão vendo também, da mesma forma como eu fiz com o S0. Dando Ctrl Z, retorno. Outra condição também que eu tenho é ativar o Move, por exemplo. Vou diminuir esse cubo e transformá-lo num objeto poligonal. Eu venho cá na Object Mode, vou trazer esse objeto para cima, vou usar aqui GZ1, e vou agora criar duplicatas desse objeto. Então eu posso usar o atalho Shift D, vou mexer pelo eixo Z, coloco em cima, aqui eu posso dar um S de escala para diminuir, vamos olhar esse objeto aqui pela frente, vamos usar o Move. Aqui eu posso dar um Shift D, diminuo, vou encaixando e assim por diante eu vou fazendo degraus que fazem com que esse objeto depois se transforme numa pirâmide. Essas três formas aí são interessantes. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar até aquela situação poligonal anterior. Para isso a gente pode utilizar também um modificador, que é o modificador denominado Array. É um modificador de matriz. O que eu preciso fazer aqui é criar uma malha como essa que eu criei aqui, adicionar na área um objeto, que é um objeto empty, ou vazio, como podemos chamar, e eu vou utilizar para esse experimento o PlaneX. Veja que ele cria aqui ó, um eixo com uma formatação em cruz. É através desse eixo que eu vou ver esse objeto de frente, voltando ao modo sólido, e fazer com que a malha selecionada utiliza o recurso a partir desse eixo. Que recurso é? O modificador. Então eu posso vir aqui, selecionar a nossa chave de fenda aqui, que são os modificadores, vou clicar em Add Modifier e vou ativar o Array. Automaticamente ele vai criar um objeto cópia, porque o contador da configuração aqui do modificador está dizendo que ele tem um objeto original e uma cópia. Eu vou aumentar esse valor aqui para 15. Feito o processo, ele vai se estender com 15 cópias, mas eu não quero que essas cópias fiquem nessa extensão. Eu vou então desabilitar o Relative e vou ativar a condição dessa malha seguir o recurso a partir desse objeto vazio. Então eu venho aqui nessa opção Object Offset, clico no conta-gotas e seleciono quem? O objeto Empty. Eu posso clicar aqui em Empty ou posso clicar no conta-gotas e selecionar aqui ó, o objeto Empty. Percebam que ele trouxe aqui a extensão tendo como base esse objeto Empty. O que é que eu faço agora para criar um efeito piramidal a partir desse Empty? Então eu posso selecionar o Empty, ativar o Move e, por exemplo, eu posso correr esse Empty um pouco para cima, para que meus objetos fiquem nessa condição. Agora, ainda com o Empty selecionado, eu posso usar a tecla S de escala para fazer ó, esse tipo de efeito
empurrando o cursor para o centro, e aqui agora eu venho com o nosso objeto, que é o Empty, e se vocês voltarem a uma visão de perspectiva, vocês vão ver que eu tenho uma pirâmide formada aí de forma simples e prática, junto com o objeto. Eu posso também, pessoal, vamos dar um new aqui, eu vou resetar a cena, fazer um outro efeito interessante. Vamos olhar esse cubo de frente. Eu quero entrar com esse cubo e inserir algumas faces nele. Então o que eu vou fazer é ir para o modo Edit Mode. Aqui eu posso jogar uma ferramenta que é a ferramenta que eu preciso para fazer o efeito. Mas eu só quero fazer o efeito nessas faces laterais. Então o que eu faço é usar a tecla Alt pressionada e o Shift clicando entre duas faces na lateral. Tenho que selecionar aqui em cima a opção de faces. Então clicando aqui, veja que somente essas faces estão selecionadas. Eu vou utilizar aqui o I. O I é a tecla de atalho que me permite acionar a ferramenta em Set Face. Vou apenas dar um clique com o botão esquerdo para abrir as configurações e vou selecionar essa opção chamada individual. Aqui agora eu posso movimentar o Thickness para criar essas faces internas. Essas faces eu quero excluir desse objeto. Então eu vou usar a tecla X e utilizar a opção de Faces. Vamos selecionar a face de baixo e vamos usar X. Eu tenho um aramado aqui, mas eu vou selecionar essas arestas, que na verdade são faces alongadas, que estão aqui embaixo, clicando o Shift e o botão esquerdo, e vou usar também o X para excluir essas faces. Tendo deletado, eu vou olhar esse objeto pela frente. Vamos usar aqui a condição de trabalhar com vértices. Para tirar essas pontas aqui da ponta de baixo, eu vou ativar a opção Wireframe. Vou usar a ferramenta B, que é a seleção retangular, e aqui com estes vértices selecionados eu vou usar o atalho SZ0. Eu consigo alinhar todos estes vértices aqui, como vocês estão vendo. Eu vou fazer algo interessante aqui. Vou usar o S, que é a escala, e vou abrir um pouco esses pés dessa estrutura. Voltando ao Object Mode, voltando à visão, eu tenho esse objeto que vocês estão vendo aí. Eu posso fazer agora o seguinte, pessoal. Olhando de frente, eu vou usar aqui o Move e vou arrastar aqui a setinha azul, fazendo com que a parte de baixo desse objeto que eu criei, ele se encoste na linha vermelha, que é o plano X. Vamos olhar novamente de frente. Aqui eu posso usar aquele recurso. Usando a adição do objeto Empty, eu vou adicionar o Play Axis, está aqui o eixo, e selecionando a malha eu vou utilizar aquele recurso de modificador que é o Array. Ele vai criar inicialmente o original e a cópia no processo correndo quem? O eixo X, porque eu estou com essa opção aqui ó, nas configurações relativa offset marcada. Eu vou desmarcá-la. Vou selecionar o objeto que eu quero que manipule aí o efeito do Array. Então eu vou selecionar o Object Offset e vou clicar em Empty. Eu quero que ele faça o contador de 10, por exemplo. Ele cria 10 contagens, tendo como base o Empty. Como eu fiz naquele exercício anterior, eu vou selecionar o Empty, posso selecionar aqui na Outline, encostar o cursor na setinha, que é a setinha de deslocamento pelo eixo Z, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para fazer com que o objeto faça esse tipo de efeito. Eu vou usar com o Empty ainda selecionado o S de escala para diminuir, para tentar alinhar. E aqui eu posso agora utilizar a setinha azul para tentar encaixar aqui as formas que eu criei. Posso usar o S aqui para dar mais extensão. E se voltarmos agora para uma visão em perspectiva através do Lock Dev, vocês vão perceber que eu tenho um objeto em forma de uma torre piramidal. Tá aí, pessoal, um aspecto piramidal junto aos objetos. Só basta vocês treinar um pouco mais esse procedimento para modificar um simples objeto cúbico
em formas piramidais. Espero que vocês tenham entendido a ideia desse tutorial. Comecem a aguçar um pouco mais as ferramentas e os recursos de transformação para criar o que vocês pretendem junto aos projetos. Forte abraço e até o próximo tutorial.